Salve, salve família, começando mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a anatomia óssea da coluna lombar. Esse novo sistema de vídeo é para ensinar um pouco da anatomia, porque a gente sabe que a anatomia é que dá a base para tudo, a base para a gente atender. Então, a gente conhecendo essa anatomia, a gente pode atuar sobre o corpo, sobre as estruturas e o organismo dos nossos pacientes, né? E até mesmo inventar as nossas próprias técnicas basado num conhecimento que a gente tem nessa prática diária do aprendizado da anatomia. Então, é aquela questão de técnicas que muitas pessoas até me perguntam que técnica utilizar para tal disfunção do paciente ou sintoma. Então a resposta é essa: é você entender a anatomia e você mesmo criar a partir do seu entendimento. Então vamos começar com a anatomia óssea da coluna lombar. Começar aqui pelo corpo. Aqui nós temos as 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4, L5. A gente nota que o corpo da vértebra lombar, ele é um corpo achatado, ele é um corpo que tem essas curvaturas um pouco côncavas, tanto superior, inferior, quanto na frente, anteriormente no corpo. E relativamente à vértebra lombar, ela é uma vértebra um pouco mais, digamos que espessa, justamente pelo suporte que tem que aguentar de todas essas estruturas que estão superiores ao corpo, e também para sustentar as forças que vêm, né, desse vetor inferior, de membros inferiores também. Então, bem, o corpo, logo após o corpo nós temos uma estrutura que vai conectar esse corpo ao arco posterior, que se chama pedículo. Nós temos aqui o pedículo, que se interpõe entre essas estruturas posteriores e a estrutura anterior, que é o corpo. Posteriormente e mais superior, nós temos a apófise superior. Essa apófise superior, ela nasce justamente da junção do pedículo com a lâmina, né? A lâmina é o que está aqui entre as duas apófises articulares, a superior e a inferior. Então, a apófise superior era um pouco mais anterior do que a inferior, né? E nós temos na apófise superior a faceta articular superior, né? Essa faceta articular superior ela é côncava e ela está voltada mais para trás, né, para a região de trás, para dentro. Então aqui dessa visão lateral a gente não consegue ver ela está lá por dentro, tanto é que ela está pontilhada para dentro, né, e para cima, né? Ela está voltada para cima, justamente para se articular com a faceta articular inferior da vértebra, que aqui em cima desse caso seria a vértebra T12, né, a última torácica. Nós temos aqui a apófise articular inferior. Ela nasce também da lâmina, juntamente com o processo espinhoso, e ela é mais posterior do que a apófise articular superior. Mais posteriormente nós temos o processo espinhoso, né? O processo espinhoso é uma estrutura de uma importância clínica muito grande na palpação, né? Já que através dele a gente vai perceber alguns sintomas que o paciente vai ter quando se faz uma pressão nesse processo espinhoso. A questão da facilitação medular, vai servir também como um esclerótomo, né? A sensibilidade óssea ela vai ser sentida aqui. Então, através dessa palpação pode ser identificada alterações na medula, por exemplo. Aquela hiperexcitação que está sendo mandada para as estruturas posteriores pode estar sendo sentida aqui, né? Seria a sensibilidade óssea, né? O esclerótomo chamado.
Na apófise articular inferior, nós temos a faceta articular inferior. Ela é convexa, está voltada para frente, justamente para se articular com a faceta articular superior, que está voltada para trás. Ela está para fora e para baixo, justamente para criar essa articulação com a faceta articular superior. Elas se encaixam. Esse encaixe é importante saber, esse direcionamento, porque na hora de fazer a testagem a gente vai saber se a faceta, se essa articulação zigoapofisária é a direção em que ela vai. Então a gente tem como a gente saber através da anatomia qual movimento faz, como esse deslizamento ocorre e ter a noção de como atuar em cima dessa articulação. Continuando, olhando um pouco mais aqui embaixo, nós temos, estudando também essa região, mas voltando um pouco para cá, para dar um pouco mais de espaço para a gente visualizar. Nós temos a incisura vertebral inferior, né? Ela é maior, ela é mais profunda, digamos assim. É justamente essa curva que é feita abaixo do pedículo, pegando as estruturas como a região posterior do corpo e as regiões aqui anteriores de apófise articular inferior e superior. Aqui, essa curva maior que nós temos aqui é a incisura vertebral inferior. Abaixo dela nós temos a incisura vertebral superior, ela é menor. Vão formar o forame de conjugação. O forame de conjugação, de onde vai sair, de onde vão sair os plexos, plexo venoso, arterial, o plexo nervoso. Então, é uma estrutura uma estrutura muito nobre, uma estrutura importantíssima para avaliação também, já que podem haver muitas compressões dessa vascularização, dessa inervação, e que pode alterar todo um trajeto para onde essas estruturas vão, né? Os trajetos de pontos alvos, né? Tecidos alvos para onde vão essas estruturas. A incisura vertebral inferior, aqui, ela é menor, tá? Beleza. Elas formam o forame de conjugação, né? Então, didaticamente, de uma forma mais detalhada, nós temos a formação do forame de conjugação. O pedículo, superiormente, a apófise articular inferior, a apófise articular superior, pedículo da vértebra inferior, corpo, a porção inferior e posterior do corpo, o disco, que vai sair aqui, o disco, e o corpo é a porção superior e posterior do corpo, aqui. Então vai formar tipo um anel, tá? Por onde vão passar essas estruturas. A constituição dele sai nervo espinhal daqui, sai plexo venoso, sai e chega plexo arterial, vai chegar aqui nesse local, vem para ele, e o nervo sinus vertebral de Lusca. Esse nervo é o nervo responsável por levar informação nervosa para algumas estruturas aí, como o dura mater, porção posterior aqui do corpo, ligamento longitudinal posterior, né? É um nervo que vai vir justamente para inervar estruturas intrínsecas da região da coluna. Voltando para cá, nós temos a apófise mamilar, que vai estar inserido na apófise articular superior e serve para ancoragem de algumas estruturas, né? E olhando aqui na região lombar inferior, na porção inferior, nós temos uma diferença entre a articulação zigoapofisária, né? Entre as apófises, que vai mudar um pouco. Lá em cima a gente viu que elas se encaixam vindo em formatos que se encaixem, né? Elas, é um formato que uma complemente a outra.
Aqui também, só que de uma forma diferente. Então, detalhe, muita atenção. A nível de lombar baixa de L4 e L5, a articulação entre as facetas se dá num plano frontal. Então, numa vista frontal, você vendo daqui para lá, né? Elas se encaixam, uma voltada para frente, a de cima voltada para frente, que é a de L4, e a de L5 se encaixando voltada para trás, olhando para trás. E aqui só uma visão superior. Nós temos o canal vertebral, processo transverso, que ele é lateral e posterior, ele vai para posterior. E nós temos aqui o processo acessório, que também serve de ancoragem. É como se fosse uma involução de uma estrutura lá na região torácica que vai servir para o encaixe da costela. Mas isso é um detalhe para a gente ver mais à frente no estudo ósseo da torácica. E finalizando, a lâmina, como eu falei lá em cima, a lâmina fica aqui entre o processo espinhoso, entre as apófises articulares. Aqui tem a imagem da lâmina. Então, processo espinhoso, lâminas, processo transverso. Aqui nós temos o pedículo antes de chegar ao corpo, que é o corpo vertebral. Ele tem essa imagem um pouco mais achatada, né? É uma característica da região lombar, um corpo mais volumoso. Então, o estudo da anatomia óssea lombar era isso, resumidamente. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo tudo sobre músculos dessa região, nervos, a parte vascular também, tá bom? Até a próxima.